Pai do Senhor Jesus, tudo bem com você? Cheguei em casa agora há pouco e o Espírito Santo está ministrando algumas coisas ao meu coração e eu preciso transmitir algo aqui para você. Jeremias capítulo 1, verso de número 4. Você conhece esse texto? A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e o constituí profeta às nações. Então eu disse: Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar você irá, e tudo que eu lhe ordenar, você falará. Olhe só, algo extraordinário. Eu tenho tido algumas experiências com o Espírito Santo esses dias, assim, que tem me feito refletir muito. Ele me deu uma mensagem no começo do ano, eu até ministrei algumas vezes ela, sobre Marta e Maria, sobre a ansiedade e os trabalhos em que Marta estava envolvida, enquanto Maria desfrutava dos pés de Jesus. Eu tomei isso como uma direção do Espírito Santo para a minha vida algumas vezes. E o Espírito Santo ele tem tratado muito comigo a respeito disso. Muito. A maior busca da minha vida foi viver o propósito de Deus, a chamada de Deus, aquilo que Deus estabeleceu para que eu vivesse. E fazem quase 10 anos que eu vivo isso, intensamente, de forma muito apaixonada. E nessas experiências que eu tive com o Espírito Santo, algumas coisas precisaram ser consertadas esses dias. Eu já estava refletindo sobre muitas coisas, sobre muitas situações, mas agora eu cheguei à conclusão de algo que eu acredito que você também precisa chegar. Antes de qualquer coisa, Jeremias foi chamado por Deus num tempo de crise, 20 anos antes do cativeiro, lá por volta do ano 625, Deus apareceu para ele, ele era um menino ainda, muito moço, e Deus deu a Jeremias a incumbência de ser profeta, mas antes de estabelecer o seu ministério, Deus vai revelar a Jeremias algumas verdades a respeito do relacionamento entre Deus e ele. A primeira coisa que Deus disse foi: eu formei você no ventre materno. Deus está falando com Jeremias aqui a respeito da sua concepção, da sua formação. Que Deus formou os seus ossos, seus nervos, sua carne e a sua pele. Deus está dizendo para Jeremias: você é exatamente como eu formei você lá no ventre da sua mãe. Formar aqui no original é entretecer, quer dizer costurar. Deus costurou, formou Jeremias. E nós precisamos fazer um discernimento entre os dons naturais e os dons do Espírito. Você precisa compreender que nessa formação, aqui é uma formação física, e é nessa formação física que Deus coloca em você os seus dons naturais. São os dons que você já nasceu com eles, foi Deus que lhe deu. Alguns têm o dom de cantar, outros têm o dom de gravar bem as coisas, uma memória boa, ou uma facilidade de aprendizado. Outros têm o dom de falar em público, o dom da comunicação, e essas coisas são dons naturais. Nessa formação, Deus está dizendo: eu coloquei em você a sua estrutura e em você seus dons naturais. Ele disse: e antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta das nações. Aqui já é a outra parte. Primeiro Deus trabalha os dons naturais em você, depois Deus coloca a unção, a consagração. Aqui Deus está dizendo: eu separei você com um propósito específico. A chamada não começa quando você aceita Jesus, ela começa lá atrás, na sua formação, antes que você saísse do ventre. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Paulo disse aos Gálatas, ele disse assim: aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me escolheu, desde o ventre.
Aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me escolheu. Ele está dizendo, Deus me separou para que eu pregasse aos gentios antes que eu saísse do ventre da minha mãe. É a mesma coisa de Jeremias. Talvez até Paulo estivesse pensando nesse texto de Jeremias quando escreveu isso aos Gálatas. Ele está falando de uma chamada que antecede as suas experiências, que antecede o seu dia a dia, que antecede a sua história. Antes que você saísse, Deus já tinha estabelecido um propósito. O nome disso é propósito, para que você viva. Algumas pessoas estão combatendo um pouco isso. Para de se preocupar com o seu propósito. Eu gosto de pensar nisso. Porque não existe nada mais extraordinário do que alguém que vive o propósito que Deus estabeleceu para ele, que encontra a nuvem e que Deus começa a usá-lo de forma tremenda. Não existe nada mais extraordinário e mais prazeroso do que você estar alinhado ao propósito que Deus estabeleceu para que você vivesse. E é isso que Deus está dizendo para Jeremias. Eu formei, coloquei dons naturais e estabeleci um propósito. Então você precisa viver aquilo. Aí Jeremias diz, mas eu sou só uma criança. Ele diz, não diga eu sou uma criança. É como se Deus dissesse, eu já te preparei para isso. Eu chamei você para ser profeta às nações. E isso aqui não é só a questão do profético, é a questão do chamado que Deus tem, ou de pastorear, de liderar, de pregar, de cantar, qualquer coisa que Deus estabeleceu para que você vivesse. Se você encontrar isso, você vai ser a pessoa mais feliz da terra quando começar a viver. Agora eu vou lhe dar um conselho que eu preciso lhe dar. Esse é um conselho que já está matutando na minha cabeça há muitos dias. E ontem, é incrível, ontem o Espírito Santo já estava falando comigo a respeito disso. E por conta de experiências que eu venho tendo há muitos dias, o Senhor falou comigo mais uma vez. Todos os problemas que eu tive com o ministério foi quando eu me envolvi em áreas que eu não fui chamado para trabalhar. Quando eu comecei a operar em áreas que eu não fui chamado para operar, que não é o meu chamado, que não é o meu propósito, que não é aquilo que Deus estabeleceu para que eu vivesse, geraram problemas, atritos e conflitos. Mas todas as vezes que eu desenvolvi o propósito que Deus estabeleceu, no meu caso específico, ser pregador, minha chamada é para ser um evangelista, pregador do evangelho, ganhar as almas, às vezes no dom profético, às vezes como evangelista, às vezes como mestre, mas muito ralo, é claro ainda. Mas certo que a área que Deus me chamou para operar foi no altar, como um pregador do evangelho. Existem muitos ministérios. Existem um ministério de liderar, um ministério de socorros, que são pessoas que ajudam os outros. Existe o mestre, o evangelista, o pastor, o apóstolo, existe o profeta, existem diversos ministérios. O meu específico é para ser um pregador. Todas as vezes que eu quis me intrometer além daquilo que eu fui chamado para fazer, houveram problemas. Problemas na minha casa, problemas no meu ministério, confusões que eu não precisaria entrar. Meu conselho para você, antes de encerrar esse vídeo, é: encontre aquilo que Deus lhe chamou para fazer e viva isso. Não saia disso. Eu estava lendo Generais de Deus esses dias. Generais de Deus de Robert Liardon. Eu li o primeiro Generais de Deus, onde ele cita a história de 12 evangelistas de cura divina. Ele começa com John Alexander Doyle e, se não me falha a memória, ele termina com A.A. Allen. Foram homens extraordinariamente usados por Deus. E ele até cita, escreve a história de duas mulheres, Amy Semple McPherson e Catherine Kuhlman. E eu gostei muito porque ele conta o lado bom, a forma como Deus usou e os erros deles também. E eu percebi uma coisa: os erros de todos eles foi quando eles começaram a operar no ministério que Deus não chamou eles para operarem. O de John Alexander Doyle, que foi um dos primeiros a ser usado em curas e milagres no século XIX, foi ter se envolvido com política. E ele praticamente perdeu seu ministério quando se envolveu com isso.
O de A. Allen foi muito usado pelo Espírito Santo, também foi foi ter se envolvido com o pastoreio. Deus chamou ele para ser um evangelista itinerante e quando ele foi pastorear, quase ele perdeu o ministério. Kathryn Kuhlman, também da mesma forma. O pastoreio fez com que ela quase perdesse o ministério porque ela era uma evangelista. Então, todas as vezes que você deixar aquilo que Deus lhe chamou para fazer e começar a operar numa área que Deus não estabeleceu para que você vivesse, que você não tem aquela unção e os dons para operar nela, você não vai ter sucesso. E mesmo que não aconteça coisas erradas, mas você nunca vai ter, operando fora disso, o sucesso que você teria se você estivesse vivendo no seu ministério, na sua chamada, naquilo que Deus lhe chamou para fazer. Meu conselho no final desse vídeo é: encontre aquilo que Deus estabeleceu para que você viva isso intensamente e não saia do lugar que Deus lhe chamou e da função que Deus designou para você. Deus abençoe sua vida, curta, comenta. Você sabe que tem alguém que precisa ouvir essa palavra, não sabe? Então compartilha com alguém, algum amigo, algum irmão no grupo da igreja. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Todos os dias nós temos pelo menos uma palavra de bênção para a sua vida. Deus te abençoe.